justamente aquilo que foi comentado pelo nosso irmão. Nós temos que aprender a pensar, a raciocinar, mas a pensar de conformidade o legado de Jesus. Porque se não aprendermos a raciocinar, não temos como nos libertarmos. Conheça a verdade e ela vos libertará. Sabemos que Jesus, quando passou por essa terra nossa, há mais de 2000 anos atrás, ele tanto ensinava quanto ele curava. E Mateus, o evangelista, no capítulo 4, versículo 23 a 25, ele vem nos dizendo que Jesus percorria toda a Galileia. E ao percorrer a Galileia, ele ensinava nas sinagogas, quando lhe era permitido entrar, e ele pregava o evangelho nas praças, pregava para as multidões fora da cidade, porque milhares o acompanhavam e muitas vezes as cidades não comportavam tantas pessoas, então ele ia para os arredores. E ele também curava qualquer doença que acontecesse, que estava nas pessoas que aproximavam dele e pediam a cura. E por que Jesus curava? Ele curava porque era um sinal que foi dado pelos profetas de antigamente, que a vinda do Messias, um dos sinais seria a cura. Então, ele cumpria o que os profetas haviam dito, né? E Mateus ainda fala que, então, a fama dele cresceu tanto por causa dos seus ensinamentos e principalmente pelas curas que atraíam as pessoas, que espalhou por toda a Síria. E nós temos que entender, naquela época, quando a gente fala Síria, pensa, mas era um lugar tão pequeno, pequeno hoje. Mas naquela época, o território que Mateus comenta, ele era dividido em 3 grandes províncias. E essas províncias eram conhecidas como Sírio-Palestina. E Mateus, então, ao dizer que a sua fama espalhou por todas essas províncias, ele quer nos mostrar que a palavra de Jesus se espalhava largamente. Não tinha fronteira já naquela época. As pessoas vinham no maior sofrimento, muitas das vezes morriam na caminhada, sem chegar ao seu destino, que era ver o mestre. De modo que as pessoas, então, aproximavam, vinham, né? E elas vinham também trazendo endemoniados, os lunáticos, né? Que hoje são conhecidos como os epiléticos, né? Antigamente era chamado de lunáticos. E também levavam os paralíticos, independente das dificuldades daquele sol quente e daquele frio do deserto à noite. E Jesus atendia a todos. E para todos, ele tinha uma palavra singular para aquela pessoa. E ele caminhando, as multidões não iam embora. A maior parte acompanhava ele. E aí agregando,
por onde ele caminhava, e agregando mais multidões. E essas multidões vinham da Galileia, né? Vinha de um agrupamento de 10 cidades livres com seus territórios, conhecido naquela época por Decápole. E é muito grande esse território, né? Além das pessoas que vinham da Jordânia e da Transjordânia, né? E Jesus, ele amava o ser humano. Toda a vida ele tinha um verdadeiro amor. Ele demonstrou na sua vida, toda a sua vida terrena, esse amor. E como eu disse, para cada uma das pessoas que aproximava dele, ele tinha um tratamento, uma palavra. E ele não tinha distinção se era rico, se era pobre, se era doente, se era leproso. Para ele, todos eram igual. Ele amava a todos eles igualmente. Leon Denis, no seu livro Depois da Morte, Exposição da Doutrina dos Espíritos, ele diz o seguinte, que Jesus Cristo, quando ele pregava o Evangelho às pessoas simples, ele colocava o Evangelho, as palavras, ao alcance de todos aquelas pessoas simples, de linguajar fácil, né? E ele aproveitava para colocar todos os conhecimentos da imortalidade, porque ele falava, bem-aventurado aqueles que sofrem, porque deles é o mundo espiritual, deles é o céu. E isso ele mostrava o quê? Para as pessoas, que o corpo estava doente, que o corpo iria morrer, mas o espírito, a alma, ela iria para a pátria espiritual. E ele ainda falava sobre que todos iriam para o céu na companhia de Deus, o nosso Pai comum. Então, as pessoas que sofriam sabiam que o Deus daquelas pessoas nobres era o mesmo Deus que olhava por eles. E aquilo enchia as pessoas de esperança, enchia as pessoas de fé. Portanto, por onde ele transitava, não importava qual região, ele tinha um objetivo. E que nós temos obrigação de cumprir esse objetivo, porque até os dias de hoje, ainda falta muito para alcançar o objetivo de Jesus. E qual era esse objetivo? Abrir os portais das nossas mentes. Era o que ele fazia com todo mundo que ele encontrava na peregrinação dele. E por que ele queria abrir a mente das pessoas? Para que elas pudessem aumentar a compreensão delas pela vida. E hoje, nós temos essa mentalidade aberta, nós conseguimos compreender a vida como ela é, nós aceitamos as pessoas que são nossos irmãos em Cristo, da maneira que eles são, sem nos ofender, sem sentir recriminação, sem sentir repulsa, deixando falar a nossa vaidade, o nosso autoritarismo, mas é isso que até hoje Jesus tenta derrubar. E nós temos que abrir essas mentalidades. Nós temos que vencer essas nossas fraquezas, porque só cresceremos quando transportarmos essas montanhas que nós mesmos criamos e que Jesus tanto falava, que a fé transporta a montanha quando
quando ela é forte. E a montanha são as nossas fraquezas, que são tão fortes que chegam a ser como uma verdadeira montanha. E isso não era tarefa fácil nem para Jesus. Por quê? Porque as pessoas, já naquela época, elas viviam engessadas dentro delas mesmas, né? Da mesma maneira que hoje nós nos permanecemos travados na arte de pensar. Porque nós só pensamos baseado nas nossas verdades que vamos acumulando ao longo das nossas existências. Mas a verdade, a real, a verdadeira, é a de Cristo. Que vai de encontro a nossas verdades, mas nós sentimos o choque. Nós queremos sobrepor as nossas verdades. Por isso somos limitados na nossa arte de pensar. Por isso é difícil aceitarmos de coração o que as pessoas são ou o que as pessoas fazem com a gente. Muitas das vezes somos colocados debaixo do mesmo teto como família, numa tentativa de nos entendermos, de colocarmos todas as mentes ali debaixo daquela residência, daquele lar, Cristo no meio. Nós temos dificuldades. Temos dificuldades nas nossas comunidades de trabalhos, dentro de nossos centros espíritas. Temos essa dificuldade, ela é muito forte, né? Por isso, nós temos que entender, destravar. E como é destravar? O conheça-te a ti mesmo, o mergulho interno que temos que dar, conhecer nossas fraquezas e então trabalharmos para nos libertar delas. Porque conheça a verdade, ela vos libertará, é a verdade primeira sobre aquilo que somos. Com a grande verdade que é o legado de Jesus no seu evangelho. É difícil fazer? É muito difícil. Mas nós temos que fazer. Nós temos que continuar tentando. Ao invés de nós condenarmos duas pessoas que estão tentando, que estão em embates, por que não observamos e tiramos um ensinamento para nós, ao invés de julgarmos? Não fazemos isso. Preferimos apreciar, falar, Deus que me livre. Como é que pode fazer um trem desse, né? Fulano, ciclano, beltrano, né? Fala tão bem. Mas são humanos, com erros, com fraquezas, com vícios morais. E o que nós temos que olhar por trás dessa barreira é a luta que aquela pessoa tem em fazer a sua reforma íntima. Porque não basta só reconhecer, não, eu sei que eu estou errada, eu sei que eu estou errada. Não, é pouco. Você tem que andar, caminhar, sair desse é verdade, porque essa verdade, esse reconhecimento é para apaziguar o nosso remorso e alimentar o nosso autoritarismo. Nós temos que reconhecer e trabalhar. Porque se reconhecemos, nós temos que fazer o que tem que ser feito. Porque reconhecer nossos erros é o remédio para as nossas doenças quando chega em casa. Você não vai tomar, porque senão você não vai curar. A mesma coisa, o reconhecimento é o remédio para a alma, mas nós temos que tomar. Ou seja, nós temos que sair da nossa doença, da nossa fraqueza. Ernesto Bozano,
no livro dele, A Crise da Morte, né, segundo depoimento de espíritos que se comunicam, ele diz o seguinte, que o pensamento é uma força criadora que nós podemos usar esta força criadora ao nosso favor. Para que nós vamos usar a força do pensamento? Para que nós possamos conseguir aquilo que precisamos. E o que é que nós precisamos? Mudar, destravar, abrir nossos horizontes para que possamos pensar, mas pensar da maneira que Cristo nos aconselha no seu evangelho. Tem pessoas que elas repetem os mesmos erros frequentemente. E olha que eu me incluo no meio dessas pessoas. Estou sempre repetindo o mesmo erro. E sempre dando as mesmas respostas para esses erros. Aí, olha, isso é ensinamento de Jesus. Isso aqui que eu estou falando contém no Evangelho. Para que errar desse tanto? Porque nós queremos, é o nosso livre-arbítrio. Porque nós acreditamos que a nossa verdade é maior do que a de todas. É o nosso livre-arbítrio. Então, nós temos que fazer o quê? Se para um mesmo problema, nós estamos sempre respondendo, dando a resposta para aquele problema do mesmo jeitinho. Gente, isso vai uma vida, 2 vidas, 3 vidas ou mais. Nós temos que acordar para isso. Porque a gente não consegue duvidar das nossas verdades. Não conseguimos. Repare, não, eu estou certa. Mas eu não me questiono. Eu estou certa até onde? Por que eu estou certo? O que essa verdade minha está dentro do Evangelho? Condiz com aquilo que o Cristo nos ensina? É a pergunta que nós temos que fazer, né? Porque, do contrário, nós não estamos abertos nem para as novas possibilidades de pensar. Estamos fechados. Mas não é fechado para balanço. É fechado para não pensar que fulano ou fulana pode estar certo. Porque juntando um pouco da minha verdade exemplificada em Cristo, juntando a do meu irmão exemplificado em Cristo, mais da minha irmã exemplificado em Cristo, nós vamos derrubar as nossas falsas verdades. É isso que Jesus nos diz. Conheça-te a verdade e ela te libertará. E que verdade é essa? A verdade começa em nós, nas nossas fraquezas. O que eu estou fazendo para que essa pessoa continue desse jeito? Eu estou provocando? Eu estou sendo árida? Não estou dando amor para essa pessoa o suficiente para ser um chão acolhedor para ela sentir conforto e dali tirar força para mudar? Ou será que eu estou sendo espinhos para ver a pessoa continuar se afundando nos seus erros? E inconscientemente nós vamos apreciando. Não falei? Tem conserto, não. Isso aí, larga de mão. Não é isso que Jesus espera. Não é essa afirmação quando a pessoa que nós estamos guerreando com ela comete algum deslize. Não falei? Mas tá certo, é o dono da verdade. Olha só o que está fazendo. Esquece que todos somos humanos. E todos erram. Até a lei de infalibilidade do Papa caiu. O Papa Francisco reconheceu que ele é um ser humano. Por que nós não reconhecemos?
Nossa verdade é maior do que a dele? Nossa verdade não pode ser maior do que a do Cristo. Não temos condições disso. No livro Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita, capítulo 5, eu vou ler. Kardec escreveu: existem pseudo-sábios que julgam saber aquilo que não sabem e falam daquilo que ignoram, com imperturbável atrevimento. Palavras de Kardec. E isso é verdade. Está lá na categoria dos espíritos, nas classes, os pseudo-sábios. São espíritos bons, mas autoritários, que estudaram, formaram um raciocínio que é deles, e aquilo é verdade. Esses são chamados por Allan Kardec de pseudo-sábios. Porque aquilo que eles julgam saber, eles não estão sabendo ainda, não temos essa capacidade ainda, meu Deus. Nós vamos reencarnar quantas vezes for preciso para aprofundarmos e vivenciarmos os 5 livros que formam o Pentateuco. Não estou nem falando as obras suplementares, que essa aí vai mais de 1000 encarnações para lá. E como que nós vamos ser atrevidos para dizer está errado o que você está falando? Isso é assim, assim. Nunca. Nós temos que entender que cada assunto é um diamante que nós temos que lapidar para trazer, para crescer o nosso diamante, para lapidar uma faceta do meu diamante. Mas pode ser que eu achei dificuldade a hora que eu comecei a lapidar, lapidei só um pedacinho. Mas eu consegui. E aquele é um pouquinho da verdade que eu trago comigo. Agora, porque eu lapidei um lado maior da verdade dos livros espíritas, vou condenar aquele que viu de outra maneira? Quem sou eu, meu Deus? Eu não detenho conhecimento. Nós temos que aprender a pensar, mas a pensar com o Evangelho. Porque o Evangelho é que é o nosso maior tesouro. Não temos outro na terra. E é ele que vai nos acompanhar no nosso crescimento. Pessoas pseudo-sábios, elas são vítimas. Por isso não podemos ter raiva, não podemos ter mágoa dessas pessoas. Como vamos sentir ódio, ira por uma pessoa que é vítima? Ela é vítima. Porque ela não é autora da própria história dela. Ela não escreveu. E é aquilo que Jesus nos ensina. Conheça a verdade, ela vos libertará. Ele quer dizer que nós temos que conhecer a nós, as nossas fraquezas, para enxergarmos a verdade do Cristo. E com aquela verdade escrevermos a nossa história, que é a nossa história de evolução espiritual. Não temos por onde sair. Foi para isso que Deus nos criou. E ele está lá esperando. Por isso que ele nos criou imortal. Porque ele é tão misericordioso que nós temos toda a eternidade para aprender isso. Azar o nosso demorar, né? Então, cada um vai no seu tempo, né? E surge, então, uma pergunta na nossa consciência. Espera aí. Será que eu estou procurando, por esse caminho, por esse viés que eu peguei, eu estou procurando ser o autor da minha própria história? Ou eu estou sendo vítima das minhas fraquezas, dos meus enganos? Porque somos vítimas, não é de outra
pessoa. Nós somos vítimas de nós mesmos, das nossas fraquezas. Somos dignos de compaixão. Como eu vou desprezar um irmão que ainda sofre dentro da sua inanição espiritual? Lembrando que ele foi criado como eu, exatamente, porque Deus criou todo mundo simples, ingênuos, portanto nos criou igual. Como eu posso menosprezar? Nós temos que aprender a usar o Evangelho para nos libertarmos das nossas fraquezas, enxergarmos a verdade do Cristo e escrevermos nossas histórias. Jesus sempre desejou que nós todos fôssemos autor da nossa própria vida. Não pensam vocês que Jesus vai fazer alguma coisa. Ai, meu Deus, me guia nesse caminho. Não. Você tem que guiar você. Você tem que ir atrás de conhecimentos verdadeiros, ter humildade para isso. E falar, Senhor Jesus, me dê forças, porque eu vou caminhar. E eu tenho certeza que eu vou fraquejar e cair várias vezes, mas o Senhor está comigo, me amparará para que eu sempre possa recomeçar. E isso é agradável aos olhos de Deus. Quando Ele diz que espera que sejamos autor de nossas próprias vidas, Ele está querendo dizer para nós o quê? Que nós possamos exercer com consciência o nosso direito de decidir. Sim, esse é o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O sim e o não. Então aparece o pensamento, não é? Não é o ato de pensar da maneira correta. Quando aparece o ato de pensar, o pensamento, nós temos que ter esse poder de decisão. Sim ou não? Sim, por quê? Onde condiz isso com o que está no Evangelho que Jesus nos ensinou? Está lá escancarado para quem quiser. Não, esse não é a maneira correta. Eu decido pela maneira que está no Evangelho. E eu tenho que dizer uma coisa, mas eu acho que eu não dou conta. Dá sim. Porque quando a gente pensa com honestidade, a gente sente uma calma no coração. São os bons espíritos nos falando, você acertou. Vai, você consegue. É isso que nós temos que fazer. E é por isso que Jesus convidava as pessoas para segui-lo. E a gente pensa que é acompanhar ele, né? Quilômetros e quilômetros de sofrimento de areia. Não! Quando ele falava, deixa tudo o que você tem e me acompanhe, ele está querendo deixar o quê? As nossas fraquezas, que por sinal são todas terrenas, que nós tratamos como verdadeiros bens. Larga! Isso é ranço, isso te prende. Larga isso e me segue. Me segue o quê? A verdade dele, porque é essa verdade do Cristo que vai nos libertar. Jesus também, nós temos até como fazer um paralelo com ele. A maneira com que ele ensinava. Nós usamos para ensinar nossos filhos, para chamar a atenção dos nossos maridos, das nossas esposas, para ensinar no nosso ambiente de trabalho. Nós usamos do quê? Do nosso autoritarismo. Usamos sim. Por quê? Porque nós queremos que as pessoas sigam as nossas ideias e as nossas preferências. Não, mas eu não sou autoritário. Eu só ensino para a pessoa que aquela maneira que ela está fazendo está errado. O certo é assim, assim, assim. Esse certo, assim, assim, é a sua preferência? É assim que a gente ensina? Não! Nós temos que ensinar a pessoa a raciocinar. O que você está fazendo é certo? Baseado em que você tirou essa certeza? Tome, use
essa metodologia e você depois vai ver se você está certo ou não. Nós temos que passar o ensinamento de Jesus e não falar, faz assim, 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 que é mais certo. Peraí, vou fazer para você uma vez e depois você faz. Ah, mãe, o que é isso? Engessou? Não, a pessoa tem que aprender. Por que eu vou fazer isso? Ensina com humildade, com amor no coração. E era isso que Jesus fazia, e fazia muito bem, com grande arte. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 9, ele diz o seguinte, que a autoridade, ela é uma incumbência, ela nos foi dada. E a pessoa que está investida dessa autoridade vai ter que prestar conta. Ah, vai. Que fizesse dos talentos que lhe dei? Essa é a prestação de conta. Mas nós temos primeiro que entender que a autoridade é essa que Deus nos confere. Quando ele nos dá uma autoridade, nos confere uma autoridade, ele está conferindo o quê, pelo amor de Deus? Ele está nos conferindo uma missão, uma prova para ver se a gente aprendeu a trabalhar com amor, se aprendemos a ensinar com respeito à dignidade daquele que é mais fraco, se aprendemos a não julgar. É burro, não vou transferir, você não dá conta. Não, aqui você não serve para trabalhar para mim. O que é isso? É errado. Porque Deus, quando lhe dá uma missão, que podemos chamar de prova também, que é aprendizado para quem não é menor do que a gente e para a gente também. Ele pode retirar aquilo qualquer hora, tá? A gente vê muita gente caindo aí de posições altíssimas, aí lá embaixo. E aquele a quem a gente subjugava, de repente, sobe, pega aquela autoridade. O que é isso? Por que Deus permitiu? Para o nosso próprio aprendizado, nós estamos falhando na nossa missão. Então eu vou ficar com raiva? Ah, falhei? Não, em que foi que eu falhei? Eu tenho que ir atrás e observar onde é que está meu erro e aprender. Não, eu errei. É pouco. É muito pouco. Mateus, capítulo 19, versículo 2, ele diz o seguinte: acompanharam-no grande multidão e ali ele os curou. E o que Jesus fazia? Se sabemos que ele tinha muito que ensinar. Ele nunca pressionava quem estivesse ali aos seus pés ouvindo. Ele nunca falou, você tem que fazer assim. Você está errado. Nunca. Ele nunca pressionou ninguém, porque pressionar é humilhar a pessoa. É mostrar a nossa arrogância perante a outra pessoa e a todos que ouvem. Jesus não fazia isso. O que ele fazia? Nós temos que aprender essa receita dele. Ele usava do amor. Ele não usava o temor. Ninguém tinha medo dele. Ninguém. E o amor era o feromônio usado para ele. O que é isso? O perfume que ele exalava para atrair a multidão. E a multidão ia, atraída pelo amor dele. E então ele conseguia passar os ensinamentos para que aquela multidão ficasse livre. Nem que seja só um pouquinho. Porque nós temos toda a eternidade para melhorar essa nossa liberdade em Cristo. Porque tem uma coisa que eu acho muito interessante e que me levou tempos para eu entender. Que para nós vivenciarmos o amor verdadeiro, o amor real, o amor de Cristo, que é Deus, que nós sabemos que amor é Deus, para que nós possamos vivenciar esse amor,
nós precisamos consumar o quê? A nossa moral, a nossa reforma íntima. Porque à medida que nós vamos consolidando, mudando essa reforma íntima, nós vamos nos libertando das falsas verdades. E o amor nosso, que nós dizemos que temos, principalmente espírita, é amoroso que nossa. Não, nós temos que ajudar. E o amor, a caridade. Mas é um amor superficial. Nós temos que sair desse amor e mergulhar no amor profundo que é Deus. E o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? O Verbo é Deus. E quem é a carne? Jesus, para que o corpo de um Cristo descesse até nós e trouxesse o amor. A nos ensinar esse amor. A não guardarmos rancor das pessoas, a não julgarmos as pessoas. Por quê? Para vivenciar, eu repito, o amor é necessário consumarmos a nossa moral. A parte moral. Através de conhecimentos, de estudos, de trabalho, para que nós possamos libertar do amor. Ah, mas peraí, como? Se nós temos que vivenciar o amor, como é que nós vamos melhorar a moral para libertar dele? É aí que vem a grande significância dessa frase. Porque somente quem ama profundamente, somente eles jamais vai precisar agir com amor. Por quê? Porque eles são amor. Então eles não precisam agir com amor. Porque o amor já está dentro deles. É sensacional isso, gente. É o nosso crescimento espiritual. E todos nós, com certeza, vamos atingir esse estágio. E eu espero que possamos atingir o mais rápido possível, né? Para que possamos ajudar mais. Sendo amor, aqueles que precisam saber que tem que aprofundar no amor que é Deus. Através de quê? Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que irá nos ajudar a pensar realmente como temos que pensar. E que a paz dele nos habite, hoje e sempre.